Falar a verdade nesse mundo do karma é crime, e por isso muitos foram mortos e ainda vão ser. Falar a verdade ofende os falsados que vivem de mentira, porque amam a mentira. Se dizer a verdade é ser homofobia ou homofóbico, então vou morrer homofóbico. Se dizer a verdade é ser preconceituoso ou preconceito, então vou morrer preconceituoso. Se falar a verdade é ser racista ou racismo, então vou morrer racista. E para mim, a palavra preconceito e racismo foi e é muito mal empregada. Uma interpretação que as pessoas não entendem ou entendam o real sentido da palavra, a verdadeira essência. Porque preconceito vem de primeiro conceito. Pré é primeiro. E conceito é aquilo que foi formado na gente, pelos nossos pais, pela nossa família. E toda família que preza os seus filhos dá esse preconceito como educativo, a respeitar as pessoas. Então, preconceito, primeiro conceito. E no dicionário dá uma pequena prévia de preconceito. Conceito antecipado e sem fundamento razoável. Opinião formada e sem reflexão. As pessoas que traduziram essa palavra de preconceito no dicionário, eles erraram um pouco, porque dizer que é um conceito antecipado e sem fundamento razoável. Se é preconceito, é claro que tem todo fundamento de respeito, porque os pais, por exemplo, ensinam os seus filhos a respeitar. Então esse é o primeiro conceito. O que vem depois já não é primeiro conceito, já é segundos, terceiros. E opinião formada e sem reflexão é de segundo ou de terceiros, porque é uma opinião formada sem refletir, porque toda família reflete na educação dos seus filhos. Elas começam a raciocinar e falam, vamos ensinar, educar o nosso filho como tem que ser o certo. É assim que toda família, no meu entender, faz. Então a família educa as suas crianças nesse preconceito. Agora o que está impregnando na cabeça das pessoas as coisas erradas, a principal é a mídia televisiva. Ela é a principal que deseduca as pessoas e principalmente as crianças, que é o futuro de cada nação, trazendo seus secundários ou terceiros conceitos, ideologias formadas pelas suas próprias opiniões, sem reflexão, ou até com reflexão, mas reflexão sem amor, porque eles são maquiavélicos, eles não amam os seus semelhantes, eles impregnam na glândula pineal das pessoas, que é o terceiro olho, que é o olho que percebe, que tem percepção das coisas. E o sistema, como sendo maquiavélico, sabe dessas coisas. O que ele faz? Ele cega o entendimento das pessoas. E cegando este olho, as pessoas não agem pela razão e nem pelo amor, mas sim pela crueldade. Exemplo: pessoas caem e machucam, outras pessoas riem, faz piada, faz chacota, filma, tira foto, põe em redes sociais e chega lá e pergunta, machucou? A pessoa está caída, está ralada, está sangrando, e a pessoa tem a cara de pau de perguntar se machucou. Como uma coisa dessa? Tem lógica? Será que a pessoa não está vendo que a outra está sangrando? Outras é ver um carro batido no trânsito ou um carro capotado e vai lá e pergunta se o carro está tombado. Está vendo com os próprios olhos que o carro está lá tombado e tem que fazer umas perguntas idiota. Como pode umas coisas dessa? A pessoa está cega, parece, né? Porque cegou o entendimento, que é a glândula pineal das pessoas. E outro mais ainda cruel é o quê? As pessoas querendo fazer justiça
que não é justiça. Quando acontece um crime, pessoas fazem o quê? Fazem grupinhos, principalmente nas redes sociais. As pessoas falam, vamos ir lá e vamos matar. Vamos fazer do mesmo jeito que ele fez. Se as pessoas fazem isso, elas estão se tornando o quê? Bandidas também, se tornando assassinas, igual a pessoa que cometeu o crime, porque querem ir lá e fazer do mesmo jeito que essa pessoa fez com a outra. E fazendo isso, nunca vai mudar esse mundo. Porque esse mundo aqui é o mundo do karma, é o mundo da dor, é o mundo de revoltas. Mas só que as pessoas têm que o quê? Limpar a glândula pineal para poder começar a entender o real sentido da vida. Aí as pessoas querem fazer uma justiça que não é justiça, né? Que é aquela lei que o maldito Moisés fez. Olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, sangue por sangue, vida por vida. Que justiça é essa? Olha o tamanho da loucura do ser humano. Se derramar outro sangue, tirar outra vida, isso não é justiça. Isso só vai se tornar pior. Vai ser uma bola de neve, ou melhor dizendo, uma bola de fogo e enxofre dos vulcões que nunca se apaga. O meu primeiro conceito, o conceito que eu aprendi com os meus pais, com minha família e comigo mesmo, e foi o quê? Foi respeitar as pessoas. E eu acho que com quase todos também foi assim. Eu acho, né? Aprender o quê? A respeitar as pessoas. Então, se todas as pessoas, quando criança, aprendeu a respeitar os outros, o primeiro conceito é respeitar, é o respeito. Então, preconceito. E esse desrespeito que se dá hoje, então não deveria ser classificado como primeiro conceito, e sim de segundo ou terceiros conceitos, porque vem bem depois do pré-conceito, que é o primeiro conceito, que é o que realmente nós aprendemos ou aprendeu, a não ser que alguns pais por aí ensinam seus filhos as coisas erradas. Aí sim, pode ser preconceito, porque foi o primeiro conceito que a aprendeu. Mas esse conceito, dado pelos meios de comunicação como preconceito, foi a própria mídia quem criou. Porque não foi eles que deu esse preconceito. Foi eles que veio com segundos e terceiros conceitos para destruir a humanidade. Então essa palavra foi e é muito mal empregada e interpretada. O meu primeiro conceito, o conceito que eu aprendi é respeitar as pessoas como elas são. Mas não é por eu respeitar as pessoas que eu vou deixar de dizer a verdade, que eu vou deixar de falar a verdade. A verdade tem que ser dita. Respeito as pessoas? Respeito. Mas a verdade é para ser dita, falada. Doa a quem doer. Arda onde arder. Se alguém quer incriminar a mim, então incrimine-me. Mas a verdade eu digo. Não vou deixar de falar. Porque o preconceito foi bem banalizado, tornado em primeira instância o que se aprende em segundo ou terceiros conceitos ou atos, que é o que o sistema está trazendo para a mente das pessoas. Porque o preconceito do aprendizado de uma criança é sempre respeitar os outros, a não ser que os seus pais são ou sejam uns desgraçados para ensinar coisas que não convêm às suas crianças. Aí sim pode se dar como preconceito, porque cresceu aprendendo o errado. E muita gente, né, abusa hoje em dia, principalmente, muita gente abusa de gordo, de magro, de alto, de pobre, de feio,
de negro, de branquelo, de sardento, manchada, doente, de deficiente, de analfabeto, de bobo, de cabelo engrenhado, cabelo bosta de rolinho, cabelo pinchainho, cabelo de escovão, de careca ou de peludo demais. Isso para mim não é preconceito. E até para os outros, para as outras pessoas. Ou será que os outros aprenderam foi desde criança a desrespeitar as pessoas? Se aprendeu a desrespeitar, aí é crítico, né? Eu bem sei que a televisão faz a cabeça de todos, né? Principalmente das crianças, né? Que é o futuro de qualquer lugar do mundo. Mas isso não deveria se dar como preconceito, mas sim abuso, chacota. Se nós abusamos da pessoa, se ela é feia, se é magra, se é gorda, se é alta demais, se é pobre, se é suja, se tem alguma deficiência, se é careca ou peludo demais, se tem mau hálito, porque mau hálito é um problema muito grave, né? E muitas das pessoas têm mau hálito desde o nascimento, mas quando é assim, é culpa de quem? Da mãe, que tentou abortar o filho, abortar o feto, e aí não conseguiu. Os problemas de saúde ficou de quem? No filho. E aí afeta onde? No esôfago. E o esôfago, tipo, dá uma explosão de gases e sai pela boca. Então dá um mau cheiro, que é um mau hálito. E isso são culpa dos pais, mas tem tratamento. As plantas, os remédios verdadeiros. E tem muita gente que tem mau hálito e tenta disfarçar com o quê? Com bebidas, mascando chiclete, chupando balinha, pirulito e fumando cigarro. A maioria das pessoas que entram no vício do cigarro não é por curiosidade, mas sim para ofuscar o mau hálito que eles têm no mau hálito quando se dá um fumante. Aí a pessoa fuma e aí disfarça o mau hálito no odor que o cigarro dá à boca. Mas tudo isso tem tratamento, porque o mau hálito é um problema de todos. Todos nós temos, uma hora ou outra temos, porque o mau hálito se dá, a maioria das vezes, pelas coisas que nós comemos. E nós comemos lixo, e aí o que acontece? Dá uma explosão de gases venenosos e putreficados que vêm para a nossa boca e aí dá um mau hálito. Porque se é lixo, nós nem deveríamos comer, né? Deveria ser tudo jogado fora, tudo descartado, talvez para servir para adubo, mas não para comida. E hoje, 99% das coisas são lixo. E as pessoas comem e parece mandruvá. Dormindo, comendo e cagando. Acorda para comer e dorme e de novo acorda para comer. Coisa mais estranha. E as pessoas, quando deparam com esse tipo de coisa, os que se dizem ser tão perfeitos, vêm com abuso, com chacota. E isso rebaixa o nosso semelhante, né? Esse tipo de abuso. Por causa... canseira umas coisas dessas. Nós somos todos cheios de falhas e defeitos. Não devemos abusar de ninguém. Por mais que uma pessoa se ache tão perfeita, tão bonita, mas no fundo, todos nós somos problemáticos. Porque não somos perfeitos. Somos perfeitos na aparência corpórea, né? Com 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, 2 olhos, né? Um corpo bonito, né? Isso é perfeito. Mas na forma de um ser humano bom, essa perfeição talvez nunca vamos conseguir obter. E na verdade, quando falamos, né, uma verdade incentivando a pessoa a mudar, a verdade mesmo, né, aquela verdade falsa, que muitos vêm com a verdade falsa, igual algumas pessoas se dizem ser amigo, mas vêm com as verdades
que mais é chacota. Quando dizemos a verdade mesmo, sem abuso, sem chacota, porque um amigo verdadeiro, ele não abusa de ninguém. O que ele faz é dar conselho e até dana às vezes, mas fazer piada e chacota, um amigo de verdade não faz. E o que o sistema faz? O sistema ele é tão maquiavélico que quando falamos a verdade para mudar as pessoas, o que o sistema faz? Ele acha um jeitinho de nos enquadrar no artigo que eles mesmos idealizaram, que é o tal do preconceito. Aí a gente se torna o quê? Preconceituoso. Porque o sistema, ele empregou assim, trazendo os conceitos que eles criaram como preconceito. E não é bem assim. O preconceito que aprendemos foi a respeitar as pessoas. E aí o sistema, ele faz isso por quê? Porque ele não quer que nós digamos a verdade. Sistema maquiavélico. Querem calar os que falam a verdade. Mas são eles que criam os abusadores. São a mídia que cria todas essas pessoas perversas que estão espalhadas no mundo. E a palavra preconceito, para mim, foi muito mal empregada e interpretada. E tem que ser, sabe o que? O que tem que ser mais exato é abuso, chacota, desrespeito. Aí sim se enquadra muito bem. Mas preconceito é aquilo que aprendemos educadamente pelos nossos pais. E a palavra racismo? Racismo não deveria se dar como racismo, deveria ser racismo, porque é contra a sua, a minha, a nossa raça. Racismo ou racista, porque raça humana é humana, não interessa a cultura ou etnia, a não ser que tenha outra raça passando por humana. Aí se eu falar mal, estarei sendo racista, porque vou estar classificando as raças, falando o que essas outras raças têm. Mas sendo a raça humana, eu falando mal dela, aí, né, eu não estou sendo racista, estou sendo irracista, porque racismo é teoria de pureza, de raça ou separação das mesmas. Mas como separar se a raça humana é uma só? Não interessa a claridade ou escuridade da pele. É uma só, não interessa onde mora no planeta. É uma só. E como, né, uma raça ter pureza? Como alguma raça vai ter pureza? Nenhuma. Nenhuma raça vai ter pureza. Só se for dos deuses. Mas para mim, eles são mais corrompidos, mais corruptos do que a raça humana. Então, se eu falar mal do meu semelhante em classificação de pele, estarei sendo irracista. Falar o negão, né? O negão tem beijo de mula, venta de chaminé, ladrão de oxigênio, ou que o negro é preto, porque pessoas não se classificam com cor. Negro é pessoa da pele mais escura, tem mais melanina. Cor se dá para objetos, coisas e animais, para as penas e o pelo deles. Mas para o ser humano, não se dá como cor. Eu falar essas coisas, estarei sendo racista. Chamar um negro de preto, porque ele não é preto, né? É da pele mais escura. E se eu falar ele de preto, isso é crime. É crime perante a lei humana e até perante esse Deus que fez essa dimensão. E olha que esse Deus é muito preconceituoso. Para ele, o preconceito se encaixa muito bem, porque o primeiro conceito dele é que nós, todos nós seres humanos, ou seres dessa dimensão, são todos vermes.
E ele é muito racista. Mas racista, o racismo para ele se enquadra perfeitamente. Ele é Deus, né? Foi ele que fez as raças, então tudo ok. Mas aí, né, alguns de vocês vão me questionar. Os religiosos, crentes, católicos que acreditam nesse Deus religioso, né? Vai falar o quê? Oh, não, Deus é amor. Não, gente, ele não tem nada de amor. Ele não é da nossa raça. E mesmo se ele fosse da nossa raça, e se ele estivesse contra nós, ele seria um racista. Porque racista é o contrário da raça. É um indivíduo da mesma espécie ou raça que se opõe, levanta contra esta mesma raça, sendo ele contra a si próprio. Porque se ele levanta contra essa raça, ele está sendo contra ele mesmo. E isso é o que? Crime, até dentro do nosso próprio ser. Porque o meu ser, por exemplo, irá dizer para mim que isso é crime. Mas aí eu e muitos, nem importa quando o seu ser diz que isso é crime. Que é o quê? Uma irracionalidade. Deixar de escutar o verdadeiro eu. É ser irracional. Aí vem inrácia, que é o contrário de raça. Se a pessoa chama o negro de macaco, babuíno, de chimpanzé, de guariba, de gorila, de miquim, micão, o branquelo de bicho preguiça e outras coisas mais, isso é crime. Falando essas coisas das pessoas. Isso eu ouço quase todos os dias, pessoas falando essas palavras. Mas essas pessoas são criminosas. Eu bem sei que são criminosas, porque não amam o seu semelhante. Porque isto é um crime concordancial por muitos. Pessoas fazem piadas, outras riem. Pessoas contam causa, outras riem. Né? E isso para mim é chacota, abuso e até apelidos. Não soa bem. Será que as pessoas são cegas? Não vê? São da mesma raça? Não são seus semelhantes? Só que tonalidades de pele diferentes, mas são semelhantes. Não são de outra raça, é a humana. O branco, né, que é da pele clara, porque não é branco, que se diz, porque branco é o quê? É o leite, é uma folha de caderno, é um livro, né, uma folha dos livros, uma rosa, uma flor, as nuvens, os dentes, os olhos, né? A maior parte dos olhos são brancos. Isso é ser branco. Agora a pele do ser humano não tem como, ou até tem como, mas não devemos classificar como branca. Porque é para objetos e coisas, mas sim mais melanina ou menos melanina. Como os claros têm menos melaninas, os brancos, né, que é o que o sistema classifica, eles têm bem menos melanina, mas não são brancos, são claros. Os morenos, que o sistema classifica como os amarrons, né? Mas não são amarrons, né? Os morenos têm menos melaninas do que os negros, e o que os negros têm mais que todas as melaninas dos outros povos. Isso se classifica assim, mais melanina ou menos melanina. Né? Agora, se eu falar, ou seu branquelo, ou seu sardento, ou seu amarelo, isso é crime. Não é ser racista como o sistema emprega, porque somos da mesma raça. Não deveria se dar como racista, e sim irracista, que seria a palavra mais exata, irracista, porque eu estaria contra a minha própria raça, ou sou irracista. Tinha que ser assim. Aí seria crime esse tipo de coisa. Né? Nem por brincadeira devemos falar, nem por apelido. Por exemplo, nem por apelido eu gosto de chamar as pessoas. Mesmo se as pessoas têm apelido e que gostam dos apelidos, como
negão, neguinho, branco, branquelo ou brancão. Eu mesmo não gosto de chamar as pessoas pelo apelido. Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome dela ou dele. Quando eu vou conversar com a pessoa, conhecer ela, eu já pergunto à pessoa qual é o nome dela. Se eu conheço a pessoa por outros dizer o apelido, mas mesmo assim eu pergunto o nome da pessoa, para poder chamar a pessoa pelo nome dela, porque é o nome próprio dela. Foi esse nome que os pais deram, que está no registro dela. E nem por diminutivo também, ou aumentativo, eu não gosto. Tem muita gente que gosta dos nomes aumentativo ou diminutivo. Acha carinhoso, elas próprias. Mas eu não gosto de chamar as pessoas assim. A não ser que está no registro dela, né? Por exemplo, João. Se lá estiver Joãozinho, se está tudo bem. Então, está no registro, no registro dela, Joãozinho. Aí sim, é até carinhoso, né, Joãozinho? Mas só que é diminuir a pessoa. A pessoa já está grande. Se for uma criança, tudo bem. A gente até compreende, né? Mas já está grande. Chamar a pessoa por diminutivo. Tem pessoas altas com nomes diminutivos. Tem pessoas baixas com nomes aumentativos. Mas mesmo assim, o melhor em dizer é o nome próprio da pessoa e pronto. É o que está no registro dela. Se ela não gosta do nome, aí ela diz. Ou então vai no cartório e troca. Troca o nome. É caro para fazer isso? Eu sei que é caro. É complicado? É muito complicado, eu sei. Mas se não gosta do nome, fazer o quê? É o que está no registro. Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Eu não gosto de colocar apelidos ou terceiros ou quartos nomes que não são da pessoa. É ruim essas coisas. Mas tem pessoas que têm prazer em colocar apelidos ou outros nomes que não são o verdadeiro da pessoa. Ou uma pessoa da pele mais clara, eu falar ou branco, ou branquelo, ou branquela, ou branquinho, ou brancão, ou neguinho, ou nego, né, das pessoas da pele mais escura. Falar ou negão, ou crioulo, ou babuíno. Isso não soa bem, nem se a pessoa gostar. Ou gordo, ou bobão, ou burro, ou magrela, ou nanico, ou raquite, ou feioso. Aí já parte para o lado da palavra abuso, né? Onde o sistema deturbou a palavra preconceito para esse tipo de coisas e atos. Na sua educação foi assim? Você aprendeu a desrespeitar as pessoas? Eu acho que não. Então o seu primeiro conceito foi respeitar, né? Porque isso é preconceito. O primeiro conceito que você aprendeu das coisas lá na sua infância, com seus pais, esse é o preconceito. Primeiras coisas que você aprendeu. Porque o meu primeiro conceito foi respeitar as pessoas. Preconceito. Primeiro ato consciencial. Se o seu foi um desrespeito, só lamento. Eu tenho que dizer a verdade. Doa a quem doer. Ser obeso, gordo, tá doente? Tá. Ser magro demais, tá doente? Tá. E é grave. Não existe doenças, mas sim doentes. Existem muitos doentes no planeta? Existe. As pessoas doentes de obesidade, doentes de magreza, doentes nas drogas, nos vícios, nas religiões, porque as religiões é uma doença, né? Transmite uma energia negativa para as pessoas, porque a religião deixa as pessoas doentes. No fanatismo, pessoas que torcem para times, torcem para outros grandes atores. Isso é uma doença, o fanatismo. E muitas outras coisas mais que prejudicam a saúde do corpo e do espírito das pessoas. E muitas das vezes as pessoas doentes,
mas não é culpa delas. São culpa dos seus pais, que usavam drogas, tomavam muitos medicamentos, mães que tentavam abortar, homens que espancavam as mulheres na gestação, vacinas que o governo determinava e as pessoas tomavam sem mesmo questionar. Esses são grandes fatores porque as crianças nascem deficientes e com problemas de saúde. Porque os pais usando drogas e tomando as vacinas que o governo determina, isso vai para a sua corrente sanguínea e vai ficar ali adormecido. E quando eles tiverem filhos, isso vai transmitir para os filhos. Vacinas são venenos? São. Cigarros são venenos e drogas? São. Refrigerantes são venenos? São. E drogas também, porque viciam. Bebidas alcoólicas são venenos e drogas? São. Tudo isso são drogas que prejudicam a saúde mais cedo ou mais tarde, de você ou de sua descendência. Então, quer refletir? Quer? Então, reflita. Bebidas são drogas? Muito pesadas ainda. Cigarros são drogas, refrigerantes são drogas, sucos ou refrescos de pó em pó são drogas? São pesadas. Tantos drogas lícitas ou ilícitas. Todas essas coisas que o sistema oferece como industrializado são drogas e venenos. Isso é para destruir a sua saúde e a sua paz, porque você vai se tornar uma pessoa doente e dependente dessa medicina que é uma das maiores mentiras depois da religião. Ou as pessoas usam muita droga no seu dia a dia. E isso vai matando o quê? As suas células. As pessoas também usam as drogas, que é chamada de remédios, dos tais medicamentos, mas remédio entre aspas, porque remédio de verdade são das plantas. E até mesmo se usar as plantas demasiadamente, se tornam o quê? Drogas. Então tudo tem que ser na medida, a medida certinha, porque se não há controle, torna abusivo. Quando se torna abusivo, as coisas se tornam prejudiciais ao corpo, à saúde desse corpo e à saúde da alma e do espírito. E se você está doente hoje e cresceu saudável, a culpa é sua por usar drogas e venenos. Mas isso só cabe a você mudar os seus hábitos. E você que está saudável, mude também os seus hábitos. Porque para ficar doente, sem saúde, não é do dia para a noite. Não é da noite para o dia. Não é de um mês para o outro. Porque as drogas e venenos destroem o seu organismo aos poucos. Porque assim você vai pensar, estou saudável, estou tranquilo. E quando você perceber, é o que muita gente percebe, quando descobre, já está doente, aí já está no estado crítico. Aí é quase contagem regressiva. Só de nós vir neste planeta, nós já estamos doentes. Porque neste mundo do karma, tudo está envenenado. Neste mundo do sofrimento, neste mundo prisão, porque estamos presos aqui. Nós estamos presos. Muita gente pode dizer, prendeu nós aqui para nós aprender alguma coisa. Mas aprender o quê? Se nós estamos desaprendendo. Se fosse para nós aprender, nós estaríamos aprendendo. Mas nós estamos desaprendendo. Nós já chega aqui.
já nasce sem amor. Porque no mundo não tem amor. Nunca se viu amor. Aí vamos aprender o quê? Se não tem amor, vamos aprender amor? Se não tem carinho, vamos aprender carinho e afeto? Pois aprendemos o que tem. Aprendemos é o que se tem. Aí a gente cresce vendo aquilo e aprendendo. Mas se você não vê, se nós não vemos nada, vai aprender o quê? Aprender alguma coisa? Só vê violência, né? Nós só se vê violência. Os que chegaram primeiro só fazem violência, né? Os que chegaram primeiro aqui só fazem violência. Consequentemente, os que chegam depois, porque só tem isso para aprender, né? Assim, né? Os nossos pais, quando querem que nós aprenda as coisas, quando nós vai crescendo, o que nossos pais fazem? Manda nós, né, os filhos, para a escola. Lá o professor mostra e supostamente o aluno aprende, né? É assim, é desse tipo. Então, como que nós vimos aprender alguma coisa de boa, de bom? Não aprendemos nada de boa aqui. Aprendemos, se for para aprender alguma coisa, é aprender coisas ruins. Então, como eu ou você veio aprender alguma coisa aqui? Que coisa eu vim aprender aqui? Não vejo o que aprender. Então, esse mundo não é escola de nada, a não ser uma escola de desaprender ou aprender a maldade. Aí sim, aí dá certo. Tem muita gente que tem um resquício dentro do seu ser, né? Aí sim, ele desenvolve um resquício de amor. Mas não é que ele veio aprender que ele aprendeu, ou que ele, né, vai desenvolver o que um professor da escola ensina, porque o professor na escola não vai ensinar amor, porque ele também não sabe. Então ele desenvolve o que está dentro dele, que é esse resquício, ou dela, como eu, um resquício que estava no meu ser, no meu espírito, ou na minha alma, porque eu não sei, não posso dizer se é espírito ou alma, porque eu também fui condicionado a esse mundo prisão. Então não posso dizer se é alma ou se é espírito. Então eu também estou no esquecimento. Mas uma coisa eu sei, da carne é que não é, porque a carne vai morrer e ficar aqui. E isso eu já sei, porque morremos, todos nós morremos. O nosso corpo carnal vai para debaixo da terra, muitos são queimados, jogados na água, outros dentro do mar, nas profundezas do mar, mas volta ao pó, né? Se jogar dentro do mar, o corpo vai putreficar e vai lá para o fundo e volta ao pó. Se queimar, vira cinza e volta ao pó. Mesmo que guarde em um recipiente, a cinza é um pó. Então, da carne, eu sei que não é, que vamos aprender alguma coisa. Porque a carne é a matéria deste mundo, uma matéria perecível deste mundo. Aqui só desaprendemos. Dizer a verdade nos dias de hoje pode ser considerado pelo sistema como um crime dos mais perversos. Então, temos que encarar as consequências, quem quer dizer a verdade. E eu vou dizer. Então, o sistema trata isso como racismo, preconceito, homofobia. Mas dizer a verdade é fogo, eu sei que é fogo. E tem que ser dita. Não pode ser omitida. Se alguém faz chacota, tira sarro, isso não é dizer a verdade. Para mim, isso não é preconceito e nem racismo. Para mim, se classifica como abuso. E homofobia? Homofobia é ter pavor de estar
na presença de pessoas do mesmo sexo. Eu não tenho pavor. Gosto do meu semelhante, mas não vou compactuar com essas parafernálias que homens e mulheres fazem. Homem com homem, mulher com mulher. Orifício anal é só para evacuar, não é para penetração. Mulher com mulher também não dá certo. Duas aranhas brigando, né? Jogando teia uma na outra. Dois machos se beijando, tudo sinistro. A verdade eu vou dizer. Pode me incriminar como homofóbico, racista, preconceituoso, mas a verdade eu vou falar. Por que eu digo a verdade? Porque eu digo a verdade sem abuso, né? Porque muitos aí falam um pouquinho de verdade, mas contando piada. E isso não é a verdade. Porque a verdade eu não digo com abuso. Porque por mais que o sistema me classifique como uma pessoa que merece até a morte, quando a gente diz a verdade é porque amamos o nosso semelhante e quer o bem para elas. Se eu disser para uma pessoa que ela está obesa demais, dizer com sinceridade e não com abuso, estou mostrando que eu quero o bem para ela. Se eu disser para uma pessoa que ela está magra demais, mas disser com sinceridade, com amor, estou querendo o quê? O bem para ela. Se a pessoa está doente e eu falar, né, para ela que eu tenho uma receita de remédios naturais, e falar com sinceridade e não com abuso, eu estou querendo o bem para ela. Eu sei que tem muita gente por aí, né, que diz, com abuso. Diz o quê? Né? O naniquim. Só o cara grandão. É até escroto. Parece um songamonga. Eu já ouvi muito isso. Só o anãozinho. Mas é feinho. Outros dizem, que bonitinho. Isso é abuso. Porque diz com um jeito irônico. Outros, só que gordão. Parece um madimbu. Parece uma bola. Isso nem anda. Rola. Outros, só. Magrelo. O vento bater aí leva. Só tá a capa da gaita ou a capa do Batman. Já ouvi muita gente falar isso. Principalmente os que contam piada e caos. Porque são todos abusadores. Né? Abusam de pessoas. E esses contadores de caos e piada, a maioria deles são famosos. Tem um bom salário para falar mal dos outros. E as pessoas estão cegas, surdas e mudas, porque riem das piadas que são direcionadas a elas mesmas. Eu não abuso de ninguém, porque eu tenho os mesmos defeitos e qualidades, mas a verdade eu digo. A verdade não pode deixar de dizer. Pessoas que usam drogas, por exemplo, só ficam timba, destruída, mas a gente que tem que dizer a verdade não pode ficar calado. Quando é dito a verdade com sinceridade, ela é bem-vinda. Pode até machucar no primeiro instante, mas depois a pessoa vai refletir. Quando eu vejo uma pessoa que usa droga e que eu tenho oportunidade de dialogar com ela, eu falo para ela que ela está doente, mas eu digo a verdade, incentivando a pessoa a mudar, a sair daquele estado ou daquele estágio de vida ou de morte que ela se encontra. O mais exato é dizer um estado ou estágio de morte, porque está caminhando para a sepultura, porque a pessoa usuária de droga parece que já está o quê? Morta. Seria o mais exato é dizer um estado
de morte. É difícil? É. Quando a pessoa adentra o estágio elevado no mundo das drogas, é quase irreversível. Mas não custa nada em dizer a verdade. Quando falamos a verdade, passamos energia para essas pessoas. Nós também irradiamos energia. Todos nós temos energia que irradiamos na frequência do universo. Todos nós, seres humanos, temos essa energia. E quando dizemos a verdade sinceramente para as pessoas, transmitimos da nossa energia para essas pessoas, para ajudar elas. Mas também quando dizemos palavras negativas para abusar de alguém, energia negativa também adentra essas pessoas. Aí acontece o quê? A pessoa fica irada, irritada. Muitas das vezes as pessoas se revoltam, cometem crime contra elas mesmas ou até contra a pessoa que está abusando. Dou exemplo de mim mesmo. Antes de eu descobrir a verdade, eu também ficava grilado, irritado por certas coisas que pessoas falavam de mim. Então eu ficava irritado, grilado, irado, mas eu não deixava a minha ira o sol se pôr sobre ela. Porque anoitecer e amanhecer, porque se a gente deixa isso acontecer, à noite a gente vai fazer o quê? A gente começa a maquinar o mal. E quando amanhece, vira ira. E pode se tornar um crime. A gente pode cometer atrocidades, cometer suicídio. Muita gente suicida. A maioria dos suicídios são por abusos. Muitos suicidam por descobrir que está doente, que está com um vírus mortal e que por ter certeza de que não tem cura, resolve tirar a própria vida. Porque o sistema mente, criam todos os vírus em laboratório e espalham no mundo para criar o quê? Um caos. Porque eles criam esses vírus artificialmente. Mas o que cria artificialmente é fácil de destruir. Tudo que foi fabricado, você, eu, conseguimos reverter. Não é difícil, mesmo que pareça difícil, mas com as plantas conseguimos destruir. Destruir algo que foi feito pelas mãos humanas, ou se é pelas mãos das entidades espirituais, que está aí, no nosso planeta, desde os tempos primórdios. Se é feito, é fácil destruir. Qualquer doença que é feita é fácil de destruirmos. Temos que ter o quê? Fé em nós mesmos e dedicar às plantas que elas são verdadeiros remédios. Então os suicídios, a maioria dos suicídios são por causa dessas coisas. Por estar doentes, por abuso, desprezo, chacota e preconceito, que não é preconceito, né? É secundários ou terceiros conceitos. E muitas pessoas, por estar preso às drogas, aí as pessoas ficam atormentadas, porque está presa ao mundo das drogas, ao mundo dos vícios. Então ela fica desesperada. Então muitos suicidas são por causa dessas coisas. Todos os suicídios, resumindo, são o quê? Por abuso. A pessoa está doente, outro abusa. Está gordo, abusa. É feio, é abusado. É magro, é abusado. Usa drogas, é abusado. Isso tudo o sistema aderiu como preconceito, que para mim essa palavra preconceito foi muito mal empregada. Assim também a palavra racismo. A nossa língua é uma mentira. O nosso idioma é uma mentira. Todos os dicionários do mundo são uma mentira.
são umas mentiras daquelas cabeludas. Um exemplo, na nossa língua, o S tomou o lugar do Z. A letra E tomou o lugar do I. É sinistro uma coisa dessa, não é verdade? É sem cabimento. E nos outros idiomas também do mesmo jeito. O inglês e o espanhol, para mim, é o maior lixo do planeta. É o maior lixo. Por exemplo, contar. Vamos contar os números sem repetição de 1 a 10. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas que tipo de merda é essa? Não dá para entender uma coisa dessa. Então eles deturbam tudo. Que seres que foi esses que criou as línguas e idiomas? Esses seres são todos malditos. Sério mesmo. Não dá. Não dá mesmo para concordar com uma coisa dessa. Seres idiota. Por que não deixou todos os seres do planeta a conversar uma só língua, um só idioma, que seria muito mais bonito? Mas aí teve que criar essa baderna toda, esses lixos de línguas e idiomas. E a língua do brasileiro, para mim, é a mais perfeita do mundo. Por mais que falamos um português que vem de outro português, que outro português venha do latim, que o latim deve que vir de língua babilônica ou dos gregos, sei lá, mas o nosso português, o brasileiro, soube aperfeiçoar esse português. Porque usamos todas as letras do alfabeto com seus respectivos nomes. Agora, as pessoas de outros países não dão conta de falar, por exemplo, A, E, I, O, U. Eles não dão conta. É I, A, B, C, D. Tudo errado. Isso para mim é um erro. Então o brasileiro conseguiu evoluir esse português. Mas ainda falta uma parte ainda do nosso país para evoluir o português. Porque a parte do norte e nordeste também fala muito errado. O sul nem se fala do Rio Grande do Sul ali. Fala um português que é pior do que o português de Portugal. É ridículo. Aqui eu não estou abusando de nada. Eu estou falando a verdade. Eu estou expondo aonde está o erro e falha. Mas os gaúchos, o que eles são? São tribos indígenas que foram dizimadas pelos povos que adentraram esse território em tempos passados com o quê? Com armas de fogo e mataram todos. Eram tribos indígenas que abrangia toda aquela região. Não são esses povos de agora. Mas esses povos de agora roubou esse termo de ser gaúcho para se usufruir em cima disso. Mas eles não são gaúchos. Mas tratando-se do povo do sul, eles têm que evoluir muito na língua portuguesa. Mas eles também não se tratam como o povo brasileiro. Porque a maioria deles vieram da onde? Da Europa. E vivem em colônia, vivem separados. Eles não consideram ser verdadeiramente brasileiros. Um exemplo eu dou do povo hebreu, que viveu no Egito 430 anos, ou 470 anos, se eu não me engano. Já não era mais hebreu. Já era o quê? Já era egípcio esse povo, porque nasceu na onde? No Egito. Mas eles não deixaram seus traços e sua naturalidade de suas culturas passadas, que era o povo hebreu. O que eles fez? Eles fizeram cidades dentro de cidades no Egito, sendo assim um povo separado, não se misturavam em certas coisas, e como está acontecendo aqui no Brasil também. O que os japoneses fazem? Fazem cidade dentro de cidade e não se misturam com outros povos.
adentra o país de outros povos, mas faz uma cidade só para eles. O pessoal lá do sul, do mesmo jeito, adentra o nosso país e criam colônias com eles mesmos, para não se misturarem. Assim, também são os árabes, né? O pessoal da Arábia, os hebreus, que são 12 tribos, e a mais famosa delas são os judeus, né? Eles não se misturam, não se misturam com ninguém. Então, essas pessoas roubam, entram outros países e roubam terra, faz a sua colônia e não se mistura, continua trazendo a sua identidade até de centenas ou milhares de anos, nascendo em outros países, mas não larga os seus traços antigos. Então, não tem nada que dizer muito desses povos, né? Porque eles não são brasileiros mesmo. Porque o povo brasileiro, eles, né, têm um espírito forte, são amorosos. Por mais que o norte e nordeste tem pessoas más, porque o norte e nordeste ainda tem, né, que mudar muito, porque as pessoas de lá têm uma natureza muito sanguinária. Tem que mudar isso muito. Mas o Brasil, em termos de outros países, de outras culturas, é o povo que tem mais amor nesse planeta. E o país chamado Brasil é o país mais rico de toda essa terra. Pode juntar todos os continentes que não dá a riqueza que só dentro do território brasileiro tem. Pode juntar aí o continente, por exemplo, africano e o asiático, que é os dois continentes mais ricos, que ainda não dá a riqueza que o Brasil tem. Porque o Brasil é um império de riqueza. Aqui tem riqueza de verdade. O que se planta, colhe. Vai procurar um minério, esse minério tem, em outros lugares não tem. Mas o brasileiro, né, por essa facilidade, e por ele ter um poder de criatividade, às vezes ele deturba alguma coisa. Principalmente algumas palavras, né? Por exemplo, rapariga. Rapariga é o feminino de rapaz. E aqui no Brasil, deturbamos essa palavra para as damas, as mulheres que não dão valor à vida, né? Que não levam a vida a sério, que destrói casamentos, são piriguetes, né? Mas é o quê? É o feminino de rapaz. É como moço e moça, né? Então, rapariga é uma pessoa de bem. Mas aqui no Brasil, né, nós deturbamos essa palavra. Destruímos a essência dela. Rapariga, de mulher boa, passou a ser uma mulher ruim. Outra palavra é desilusão. Desilusão é ao contrário de ilusão. E o que nós fizemos? Invertemos o sentido da palavra. Desilusão, como que se fosse uma pessoa que está sendo iludida. E não é bem assim. A pessoa que está sendo desiludida, realmente, ela está abrindo a mente. Ela está saindo fora de alguma prisão. Mas aqui, principalmente nas músicas, damos a palavra de desilusão, tipo no sentido de que está verdadeiramente iludido. Né? Como mudar isso? Como mudar? Temos que começar a raciocinar, buscar a verdadeira realidade, que não é essa que o sistema nos ensina. Mas mesmo assim, eu admiro e admito a nação do brasileiro, a nação brasileira. A nação brasileira é a mais perfeita deste planeta. Muitos falam que brasileiro
É assim porque é uma mistura de todos os povos, de todas as etnias, de várias culturas. Mas eu digo a real, nunca foi e nunca será por causa disso. Se fosse isso, todos nós, todos os brasileiros, seriam covardes, porque todos os povos dessas outras terras são covardes. Eles são bizarros, culturas bizarras, costumes bizarros. E o brasileiro não tem esse tipo de costume bizarro. E o que nos faz uma geração, uma sociedade mais evoluída do que as outras mentalmente, né, são o quê? Um afeto. Porque nós temos afeto mais do que esses povos de fora. Nesses povos de fora falta essa evolução de afeto. E o que nós mesmos falta, o que em nós mesmos falta é a evolução espiritual, que é o amor. Isso é que nos falta, mas falta pouco para isso, porque temos afeto, temos carinho, sentimos às vezes dores quando outros estão sofrendo, enquanto os outros povos talvez nunca vão chegar a essa perfeição de entender e ver o sentimento do outro e sentir também. Um exemplo, a língua inglesa. É muito estranha. My mother, my father. Aí, se eu for traduzir para o português, eu vou colocar lá meu pai, meu mãe, ou minha mãe, minha pai. É muito pai esse inglês, viu? No espanhol, chuva, lúvia. É até piada, né? Uma coisa dessa. Mas é a pura realidade. Eu tô rindo aqui, mas é porque é algo estranho, né? Mas a verdade tem que ser dita. Quando pegamos esses dicionários mais antigos, vemos o real sentido de algumas palavras. Porque esses dicionários de hoje são todos mentirosos. Uma palavra que aderiram para uma etnia de pessoas, como os cariocas, pessoal do Rio de Janeiro. Aderiram para eles o nome de uma espécie de porcos. Carioca, uma espécie de porcos. Pode pegar os dicionários mais antigos que vocês vão ver isso. É sim, é dessa forma. Isso é um abuso na cara dura que o sistema faz com as pessoas. Porque o sistema ocultou o real significado do nome. Aí as pessoas recebem com orgulho, mas o dia que elas descobrirem, o sistema talvez um dia revele que o sistema é assim. As pessoas vão revoltar com o que eles aderiram com orgulho. Outro é candango, pessoal de Brasília. Candango é uma pessoa suja, que não se cuida da higiene do corpo. Pessoa nécia, que não vale nada, um trapaceiro, um bandido, que no passado bem presente, candango significava isso, pessoa vagabundo, caloteiro, sem higiene, pessoas que vinham de Portugal ou de outros países da Europa, e os africanos que já estavam aqui por algum período já, nomearam eles, aderiram esse nome candango para eles, porque eram pessoas desprezíveis, que não valiam nada. Aí, os reis, os governantes, traziam eles para cá, davam terra para eles, forneciam escravos, porque os governantes cediam isso. Por que eles cediam tudo isso? Porque os governantes eram de onde? Eram governantes que vinham de Portugal para escravizar essa terra.
É por isso que eles cediam escravos e terras para essas pessoas que vinham de lá também. O Brasil não é do povo brasileiro, mas sim desse povo desprezível e nojento de outros países. Até os dias de hoje é assim. Ou só no sul, infestado de povos da Europa, no estado de São Paulo, nem se fala. Orientais, europeus, pessoas do Oriente Médio, povos de várias partes do mundo e até mesmo aqui do continente americano, infestou nossa nação. Aqui não é um país nosso, aqui é um país de todos, menos de nós brasileiros. Os governantes dão terra para eles. Nós pisamos num solo que é nosso, mas que parece estranho. Estamos sendo estrangeiro em nossa própria terra. Nossa pátria está sendo pai e mãe de estranhos, porque pátria para mim significa pai, mãe e paz. Nossa pátria alimenta, deleita e amamenta e dá paz para os estranhos e deixam seus próprios filhos à mercê da orfidão e da escravidão que não cessa. É dia após dia essa escravidão. Mas, voltando ao raciocínio do candango, deixa essa para outro dia. Voltando ao raciocínio do candango, hoje o pessoal de Brasília recebe isso com orgulho, sem saber que isso é uma afronta à dignidade e à higiene de cada cidadão de Brasília. Quem nasce em Brasília tinha que ser o quê? Brasiliense, que é o correto. Da onde você é? De Brasília. Então você é brasiliense. Pessoas do Rio, né, que nascem no Rio de Janeiro, tinha que ser o quê? Rio de Janeiriano. Seria o mais correto. E não carioca. Porque carioca é espécie de porco. Lá tem até alguns lagos, que é chamado Lago dos Porcos. Olha só, na cara gelada, na maior cara de pau, na maior idiotice, as pessoas não entendem isso, né? Na maior cara gelada das pessoas. Aí é foda uma coisa dessa, né? Bahia até tudo bem, né? Porque Bahia é beira de mar. É até bonito o baiano, né? Porque vem de banhar, banhando, ou alguma coisa assim. Porque é beira-mar. Pode ser também que é por causa dos portos que se dão esse nome de Bahia. Então, não é muito feio esse nome, né? Baiano. Mas temos que estudar mais sobre isso, para entender o real sentido, porque que chama verdadeiramente Bahia. E no sul do nosso país, e igual Rio Grande do Sul, lá o pessoal aderiram como gaúchos. Mas gaúcho são tribos indígenas que habitavam aquelas regiões do sul do nosso país, da Argentina, Paraguai, Uruguai e outros países mais vizinhos ali. Então, gaúcho são povos antepassados e não os claros ou negros dos dias de hoje, que receberam isso com orgulho. São todos usurpadores, ganhando no grito o que não pertence a eles, porque eles não são indígenas. Não tem como chamar eles de gaúcho, porque nenhum deles pertence à tribo indígena. Pode se chamar eles de tudo, menos de gaúcho. Não dá para chamar um povo que foram dizimados como esse povo de agora, sendo gaúcho. Não pode, não dá. Eu não conformo com as coisas dessas. Porque gaúcho eram povos que viviam em meio à natureza. São civilizações que o sistema deram o nome de índios. Se já tinham também um país chamado Índia,
Para que deram o nome índio para os povos da América? O sistema é uma merda mesmo. Esses povos eram etnias de povos da América. Então eles eram os verdadeiros americanos, com suas culturas, crenças. Os verdadeiros povos, vamos dizer assim, americanos, são esses. Porque chegou primeiro ou nasceu aqui. É muito difícil saber a verdade, mas uma coisa é certa: eles já ocupavam tudo isso quando o pessoal da Europa chegou aqui, se tornando os donos agora, né, desse imenso continente, matando quase todos os índios, e tornou o dono desse maravilhoso país. E o continente inteiro americano, né? Porque é um continente americano só, não é três, como o sistema também empregou e impregna ainda na cabeça das pessoas, como três América ou América Latina. Não dá. Eu não consigo engolir umas coisas dessas. Não consigo. E uma outra palavra é pedófilos. Pedófilos, antigamente, era usado esse termo para pessoas que cuidavam, que amavam as crianças. E hoje em dia o sistema deturbou essa palavra. Hoje em dia já, talvez uns 70 anos, não sei, não pesquiso isso, mas deturbaram essa palavra para as pessoas que gostam de crianças, mas no ato de abuso, de violência sexual. Mas antigamente, pedófilos e pedofilia era para classificar pessoas que cuidavam, que zelavam, que amavam as crianças. Mas hoje se deu para as pessoas que cometem crueldade com as crianças e adolescentes. Não deveria ser esse nome, pedofilia ou pedófilo. Deveria ser abusador, um crápula. Seria o mais exato para pessoas que cometem violência sexual contra criança e adolescente. Porque isso é crime. Não é só contra criança e adolescente, não. Até contra adulto também, quando sofre uma violência sexual, é estrupado, isso também é crime. Então não devemos também buscar justiça, que não é justiça pelas nossas próprias mãos. Porque senão esse mundo só tende a piorar.